pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, vocês bem sabem, né? Professora de matemática, e a gente está aqui na quinta-feira encerrando a semana com o assunto que começou. Olha, temos letras em matemática, depois temos monômios e agora a gente vai falar de polinômios hoje, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas, professores e professoras, colegas aqui da rede. O formato da nossa aula é digital, né? Possibilita que você assista a aula nesse momento ao vivo pela TV, mas também que você possa visualizar a aula posteriormente utilizando aí o computador ou o celular, tá certo? A novidade, que já não é mais, é que a gente tem um aplicativo para fazer a interação no momento da aula, não é verdade? A gente vai estar dando esse aviso porque está sentindo falta do pessoal chegando por aqui e conversando com a gente no momento da aula. Para me acompanhar e me ajudar com isso, hoje quem está aqui comigo é o professor Pedro. Deixa eu passar a palavra para ele rapidinho. Fala, galerinha, muito bom dia para você. Nesta manhã, está acompanhando aqui a nossa aula ao vivo, tá? Seja ela pela televisão, pelo celular ou pelo computador, você tem a oportunidade de assistir essa aula ao vivo, tá bom? Mas você também tem a oportunidade de, além de assistir e acompanhar essa aula ao vivo, você tem a oportunidade também de falar aqui com a gente, comentar, trazer o seu nome, certo? As suas dúvidas, tá? A gente já tem aqui a Tamara nos dando bom dia, certo? Temos alguns alunos aqui acompanhando a nossa aula e você pode acompanhar também e participar com a gente através do nosso aplicativo, certo? Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes, certo? Você vai pegar o seu celular, abrir na câmera e aí você vai colocar direcionado para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, tá? Depois disso, você vai para a sua loja de aplicativo e efetua o download do aplicativo, certo? Colocando lá o seu login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. E aí, eu estou aqui esperando você para participar aqui da nossa aula ao vivo conosco, comentando aqui, falando aqui no chat comigo, tá bom? Vou passar a palavrinha agora para a Briane, que ela vai dar início aí à nossa aula de hoje. Pedro falou aí, gente, sobre a importância, né, da gente ter o aplicativo. Quando ele fala do computador, acho que a gente até cabe trazer nas próximas aulas. Também pode fazer o login pelo aplicativo na web, tá? Você coloca lá educa.web, eu acho. Daí já direciona. Eu vou trazer na próxima aula bem direitinho para vocês perceberem que pelo computador dá para você ter a mesma ideia do layout que tem no aplicativo no celular e fazer o login do mesmo jeito. Matrícula e data de aniversário, tá bom? Mas aí na próxima aula eu já trago um tutorial rapidinho para a gente fazer, tá bom? O professor Pedro reforçou aí a importância do seu comentário, que faz com que a aula da gente fique mais dinâmica, né? Mais interativa. Também para ajudar nesse momento e me ajudar a passar um pouquinho mais de conhecimento, hoje tem aqui o Anderson, estava com saudade já dele traduzir aqui as aulas para a gente e já agradeço a participação dele para que a gente consiga passar um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo, tá bom? Ó, falando lá sobre o YouTube, né, a gente comentou agora no comecinho da aula que já tivemos uma aula falando dessa ideia de letras dentro da matemática, vimos como é que a gente confecciona os monômios, hoje a gente vai falar sobre polinômios, então veja que é uma reação em cadeia. Se você perdeu alguma aula, dá uma olhadinha lá no canal e acompanha essas aulas para que você pegue o gancho de cada uma e entenda direitinho o conteúdo, tá certo? Bom, né? No comecinho da nossa aula a gente dá os avisos, agora já apareceu o terceiro integrante desse time aqui, o professor Tiago, já pedindo para a gente começar essa aula, tá certo, gente? Então vamos nessa, vamos relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores, né? A gente utilizou aí o exemplo, por exemplo, de comprar umas máscaras e aí verificou o preço dessas máscaras unitário, né? O preço de R$5 cada uma das máscaras. E aí a gente pensou, tá, se eu for comprar 2, se eu for comprar 3, como é que a gente escreveria essa ideia? A gente também usou um probleminha comparando a largura e o comprimento de um quadro, né? E aí a gente criou a relação dizendo que a largura é o dobro da altura. E aí a gente já começa a perceber de que maneira essa verbalização matemática entra nesse contexto. Outro probleminha que a gente utilizou foi relacionando aí a quantidade de quilômetros que o carro fazia de acordo com a quantidade de combustível. E aí, dentre esses exemplos, a gente trouxe a formalização das seguintes situações.
como que a gente pode escrever uma operação de acordo com a situação do problema para calcular o preço da máscara, por exemplo, para qualquer quantidade de máscara, né? Para a gente saber quanto que vai pagar no final. Então, se a gente tem R$5 por cada máscara, para eu comprar uma quantidade X de máscara, a gente vai ter aí 5 vezes X, né? Então, R$5 o preço de uma, 5 vezes o X, que é a quantidade que a gente vai comprar, vai dar o preço que eu vou pagar por todas as que eu comprar, seja elas quantas forem. Daí a gente observa no segundo exemplo, a gente verificou que a largura mede o dobro da altura. A gente chamou aí a altura de A, largura de L, e para que a gente consiga escrever essa relação, a gente disse que o L seria 2 vezes A. Escrevendo o monômio, né, que agora a gente já traz o termo matemático para isso, a gente pode dizer que é simplesmente 2A. E utilizando a ideia do carro, que a gente mudou aí o probleminha, né? Esse carro percorre 20 km com 1 litro de gasolina. E com N litros, quantos quilômetros ele percorreria? A gente teve aí, se 20 é para 1, 20 vezes N, que seria a quantidade de litros, vai dar o total de quilômetros que são percorridos aí com essa quantidade de combustível, tá certo? A gente começou pensando de que maneira eu conseguiria inserir a letra para formalizar um cálculo que servisse para qualquer quantidade que a gente desejasse, tá certo? A gente falou ontem na aula, pronto, ontem não, toda vez falo ontem, na terça. A gente falou na aula da terça-feira sobre operações com monômios. Então, a gente viu na primeira aula a construção disso e na segunda aula a gente falou sobre como fazer operações. Uma das coisas que a gente percebeu é que só poderia fazer a soma de monômios que fossem semelhantes. E a semelhança destes monômios é observada quando as letras são as mesmas e quando os expoentes são os mesmos, tá certo? Aqui, por exemplo, a gente tem 4x ao cubo mais 8x ao cubo e quando a gente observa, a gente vai verificar a parte literal, que é a mesma, repetindo essa parte e fazer a soma da parte algébrica, né, que a gente chamou de coeficiente. O 4 mais o 8 deu o 12 e a gente repetiu ali, ó, o x elevado ao cubo, certo? Na subtração, a gente utilizou o mesmo raciocínio. A gente deu aí um upgrade aí, né? Uma intensificada nesse exemplo, colocando letras e expoentes diferentes agora, x à quinta, y à sétima, nos dois valores, aí nos dois monômios, e fazendo a subtração do 12 com o 8, né? O processo é o mesmo. A gente vai repetir a parte literal e vai fazer a operação com a parte numérica, né? O coeficiente que a gente tinha visto antes. Então, se a gente observar direitinho, a técnica é a mesma. A gente vai repetir as letras e vai fazer a operação com os números de adição e de subtração, tá certo? Bom, deixa eu passar aqui para o professor Pedro, para ele também fazer os comentários iniciais sobre esse processo de revisão que a gente viu até agora, comparando esse crescimento dos monômios, né, de acordo com os problemas e com as operações que a gente realizou até o presente momento. Diga lá, professor. Bom, pessoal, vocês viram aí essas questões que foram faladas relacionado à questão algébrica, certo? Que vocês já começaram a vivenciar esse assunto, né? Essa questão algébrica, tá? A partir desse ano, certo? Então, vocês, a partir desse ano, começam a ter o entendimento dessas questões algébricas quando a gente coloca termos desconhecidos dentro da matemática e a gente indica esses termos desconhecidos através das letrinhas, certo? Então, como estamos estudando aí a questão dos monômios, né, vocês viram que a gente pode transformar um problema matemático, certo, em uma expressão algébrica, certo? E aí, Briane colocou aí junto com o Tiago umas 3 situações para a gente ver, certo? Depois a gente fez a definição aí de monômio, certo? Você conseguiu aí verificar que um monômio, ele tem a parte dos coeficientes, que são a parte numérica, e a parte literal, que são as partes aí indicadas pelas incógnitas, né, que são as letras, e os seus expoentes também, eles fazem parte da parte literal aí, tá bom? Uma coisa bastante importante é que quando você vê, por exemplo, imagina que você enxerga aí um monômio que não tem número, certo? Por exemplo, x² e y elevado à terceira potência. Mas
nesse monômio aí existe uma parte numérica também, existe um coeficiente, certo? Que ele não aparece, mas ele é indicado aí pelo número 1, tá? Porque como a gente falou, esses valores aí, quando a gente coloca um do lado do outro, estamos indicando aí uma multiplicação, tá? Então, quando você tem aí 5y, é a mesma coisa que 5 vezes y. Então, se eu tenho x ao quadrado vezes y elevado ao cubo, é a mesma coisa que ter o número 1 ali na frente. 1 vezes aquela parte literal, certo? Então, quando você não vê parte literal, é coeficiente, né, numérico, é porque aquele coeficiente numérico ali ele é igual a 1, tá bom? Não se esquece disso. Então, depois disso, a gente começou a fazer operações, né, com os monômios, né? Eu sempre falo com o Briane aqui que a gente vai sempre elevando o nível, né? Então, a gente viu que para a gente somar ou subtrair monômios, a parte literal, ela tem que ser exatamente igual, certo? Tem que ser a mesma, até os expoentes também, certo? Se a gente trocar aí o expoente, não vai estar igual, não tem como a gente efetuar aquela operação, certo? Transformando dois monômios semelhantes em um único, certo? E hoje, eu acho que a gente vai falar aí... Não vou falar. Me né? ajude. Não vou falar. Vou passar a palavra para ela, ela diz que eu sou o rei do spoiler, né? Mas eu não vou falar, vou deixar que ela continue aí a aula. Bom, gente, para ilustrar esse primeiro momento que a gente vai falar agora desse nível que vai aumentando, a gente está aí mostrando para você a ideia de uma atividade que a gente vai fazer aqui em conjunto, tá? A gente tem aí um polígono irregular, né? Um negócio todo cheio de medidas diferenciadas, mas a ideia da atividade proposta pelo professor Tiago é que a gente faça o cálculo do perímetro disso. O perímetro seria a gente fazer a soma de todos esses ladinhos que estão aqui, não é verdade? De medir esse comprimento. Observando o desenho, a gente já percebe que as letras não são as mesmas. E aí, para que a gente faça esse perímetro, a gente vai ter a soma desses monômios. Mas a gente só vai poder fazer essa soma se a gente tiver a parte da letra exatamente igual. Professor aqui, Pedro, já falou que quando a gente não tem número na frente da letra, o número que está sendo colocado aí, né, o número que está sendo expresso é o número 1. E dentro desse perímetro a gente tem várias situações em que a gente vai usar esse 1 como medida, né? Então, como a gente falou, para fazer essa soma, o que a gente vai perceber agora? Ó, eu vou pegar os valores x que eu tenho aí. Então, eu tenho 1, 2, 3 x's. X já parece estar no plural, não é? Então, quando a gente faz a soma dos três aí, ó, a gente viu que na frente vai ter o número 1, então eu vou ter 3x. Acaba sendo bem intuitivo, né, gente, perceber esse tipo de relação, mas a gente deixa explícito para não ficar dúvida, tá bom? Agora a gente vai para a próxima situação, ó. Somei os valores de x, as incógnitas, perdão, em x. Agora a gente vai verificar os y, espera aí. Agora, além de ter y sozinhos, eu tenho o 2y ali, ó. Então, quando a gente for juntar para fazer essa soma, a gente vai ter y mais 2y. Aí sim, a gente vai ter 1, 2, 4y, né? Quando a gente for fazer essa soma. Então, a gente já somou agora o x, já somou a parte do y e falta somente a parte do z. O z aparece em quais situações? Olha aí. Próxima. Opa, pronto, aqui. Então, a gente tem duas situações aí onde o z aparece, né? E aí, a gente só tem o z mais o z. Z mais z vai dar 2z. E aí, quando a gente verifica a ideia final desse perímetro, que eu já somei cada uma das letras de maneira idêntica, né? A gente só pode somar quando tiver igualzinho. A ideia é que a gente some todos esses valores para achar o perímetro, né? Então, a gente vai ter que somar esses monômios aí. Mas agora eu não vou conseguir mais sair do lugar, né? Porque se a gente percebeu que desde o comecinho a gente está dando ênfase, que só pode fazer a soma quando a parte literal for idêntica, a gente fez esse processo para x, y e z, mas quando a gente vai fazer o perímetro, que tinha que somar todo mundo, a gente vai ter que parar aí. Não tem como a gente avançar mais nessa soma, percebendo que a parte literal está diferente, tá certo? Professor Pedro, rapidinho, comenta esse pedacinho. Pô, rapidinho, o cara já sabe que não pode falar muito, né? Ó, gente, veja só.
Vocês calcularam aí o perímetro desse polígono, certo? Viram aí que o polígono é a soma de todos esses ladinhos aí. Quando a gente faz a soma, a gente encontra o perímetro, certo? Vocês viram também que a gente encontrou aí a soma de 3 monômios, certo? Sendo que a parte literal desses monômios, elas são diferentes. Então, a gente viu na aula passada que não dá para a gente somar essas partes, esses monômios, porque as partes literais, elas são diferentes, certo? Então, o que é que a gente faz com essa informação? Tá bom, né? Tu dissesse que era rapidinho, não sei o quê. Já eu lhe chamo de novo. Então, seguindo por aqui, o professor Pedro reforçou aí com você o que a gente vem falando desde o comecinho. Por que é que a gente está dando ênfase nessa parte? Porque já houveram situações, e a gente que é professor há um bom tempo percebe, um erro frequente de fazer essa soma, tá, gente? Então, quando a gente está trabalhando, principalmente agora, aprendendo a adição e subtração de monômios, é importante reforçar que a gente só faz essas operações quando a gente tem as mesmas letras no finalzinho, né? Tanto a letra quanto o expoente. Se a gente tiver, por exemplo, x² e só x, a gente também não vai poder somar, porque embora as letras sejam as mesmas, os expoentes seriam diferentes, tá bom? Então, já vai anotando essas observações aí. Bom, falando aqui sobre o perímetro, a gente verificou que as letras que eram idênticas, a gente fez a soma e agora a gente tem letras diferentes. Não dá mais para continuar fazendo isso, tá certo? Quando a gente percebe esse tipo de comparação, o que a gente vai fazer agora com isso, né? Eu ia chamar ele depois, tá vendo? Agora ele já comentou, já eu chamo. A gente verificou que o monômio era uma parte literal, né? Era uma relação entre os valores que só tinha um termo. Agora, a gente tem aí, ó, o 3x mais 4y mais 2z. A gente tem aí 3 termos. Na verdade, mais de 2 já entra com esse nome que a gente falou no comecinho da aula, né? A gente vai trabalhar agora a relação dos polinômios. E aí, quando a gente trabalha essa relação dos polinômios, significa ter vários monômios. Poli significa vários. A professora Vivi já está ali, ó, antenada na nossa aula, e eu já estou puxando aí o comecinho da palavra, né? O prefixo do poli, que significa vários, né, não, professora? Então, a gente segue por aqui e trabalha com essa ideia agora de polinômios, tá certo? E aí, a gente percebe que, em algumas situações, a gente vai ter os polinômios aparecendo devido à necessidade de trabalhar com letras diferentes. Diga lá, professor, diga. Meu amigo, você ouviu o Breno dizendo polinômios? Poli, gente, polinômios é uma palavra tupi-guarani que traduzida ao pé da letra quer dizer o seguinte. Não é brincadeira. Tupi-guarani. Não é tupi-guarani não, gente. Ó, o prefixo poli significa vários, certo? Na nossa linguagem aqui, significa um moi, muitos, certo? E nômios, né? A gente já definiu aí, né? A palavra monômio anterior. Então, é a união aí de vários monômios, certo? Que você vai poder colocar aí, claro, como esses, para você formar um polinômio, tem que ser a junção de monômios, certo? De partes literais diferentes. Porque se eu faço a soma ou a subtração de vários monômios com partes literais iguais, eu posso reduzir aquilo ali tudinho em um único monômio, certo? Então, para ser um polinômio, a parte literal lá ela tem que ser diferente, certo? Aqui também é cultura, pô. Tá pensando que é só matemática, não sei o que e tal, Então, seguindo por aqui, ó, como o professor Pedro já falou, esse monômio, esse mono, né, também um prefixo, que significa um. Poli significa vários, a gente vai ter vários termos. E aí tem, ó, presta atenção nessa definição. Expressão algébrica formada pela soma algébrica de monômios não semelhantes. Vê como a gente está aí definindo para você, bem detalhado, qual que é essa definição do polinômio. Por quê? Porque a gente viu agora que o professor Pedro, rei do spoiler, colocou para a gente que a gente, se tiver monômios que tiverem a parte literal idêntica, a gente não vai ter um polinômio, né? E qual é a pergunta que vem depois disso? Poxa vida! Pô. A gente tem assim, ó, ao adicionar o monômio 2zy² a um outro monômio 5zy², o resultado será um polinômio?
Eu acho que eu não preciso responder, né? Vá, professor, já tá vá. o negocinho lá do chat, Do chat. e eu já respondi, entendeu? Porque você fica falando aí, vou passar a palavra rapidinho pro professor, só para tipo, dar um oi, aí eu já, tipo, adiantei, entendeu? Mas vá, comente. Essa é a ideia. Oxe, mas eu já comentei, agora tu quer que eu comente de novo? E vai dar o que aqui? Quando a gente faz a soma, gente, ó, ao adicionar, a gente vai somar esses dois monômios aí, certo? Como a parte, bota aí, Billy Jean, grandão, por favor. Como a parte literal é exatamente igual, certo? Quando a gente vai poder somar esses dois monômios, ficando com um monômio só. Então a gente viu que a gente vai ter o cálculo aí no slide ou eu posso falar né? também? Vá. Pronto, já terminei minha fala, gente. Fala, Briane. Vamos lá, gente. É o que a gente, quando professor de matemática, pensa aí junto já na próxima situação, né? O professor Pedro aqui já reforçou que a gente tem a parte literal idêntica e a gente já verificou que situações como essa, a gente vai utilizar a soma para a parte que é numérica, para o coeficiente, e vai repetir a parte que está idêntica nos outros dois, né? Então, quando a gente vai somar esses dois valores aí, ó, são monômios semelhantes, a gente vai pegar o 2 mais o 5 agora, que é a parte numérica, e realizar a operação da soma. A gente vai ter 7z y². Então, a gente tem dois monômios inicialmente, verificamos que os monômios são semelhantes e, por isso, a gente consegue fazer a junção desses dois para virar um único termo, né? Para ficar um único monômio, tá certo? Então, aí a pergunta é, ao adicionar o monômio 2z y² a um outro monômio 5z y², o resultado será um polinômio? Aí, Tiago já botou aqui, ó, não vai ser, porque a gente vai ter monômios semelhantes, devido ao finalzinho aqui, né, as letras serem as mesmas e os expoentes serem os mesmos, e aí a gente vai conseguir reduzir essa soma com esses dois termos para um único termo. Tá bom assim, professor? Tá top. Então, vamos seguindo, ó. Aqui a gente trouxe um exercício para a gente começar a perceber essa ideia de simplificar um polinômio ou a soma de vários monômios, né? Aqui a gente tem uma expressão bem grandona. E para resolver, não é, Pedro? E para resolver essa expressão, a ideia é que a gente comece utilizando daquele raciocínio. Vamos buscar termos que são semelhantes, né, que são monômios semelhantes, para poder realizar as operações. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A expressão completa está aí aparecendo para você, valeu, Billy colocou bem grandão para você já enxergar junto com a gente, né, ajudar aqui a gente. E aí a gente começa a perceber, ó, eu tenho x² aparecendo duas vezes. Lembra, o professor Pedro reforçou no comecinho que se não tem número ali na frente, tem, mas ele está escondido, que é o número 1, não é verdade? Invisível. Invisível. E aí a gente vai ter 2x², né? 1 mais 1 vai dar 2x², certo? Vamos procurar o próximo termo que está em comum aqui. A gente tem x, apenas o x. Ó, menos 3, mais 5, perdão, mais 3, né? Mais 3, mais 5, menos 3 e 7x. Então, quando a gente vai fazendo essa soma daí, ó, o mais 3 com o menos 3, que já é artifício nosso, desaparece dessa conta, não é verdade? Tchube. Aí a gente tem, o tchube do professor Pedro. Aí a gente tem o 5x mais o 7x, que vai dar o 12x. Então, a gente já fez aí a soma dessas partes que são idênticas, né? Utilizando o x e fazendo a soma aí da parte que é numérica, do coeficiente, tá bom? E agora a gente vai buscar mais outros termos. Agora, em azulzinho, você está vendo aí na sua tela somente os números, né? E os números vão caracterizar um polinômio também? Vamos chegar nessa. Aí a gente vai ter, ó, o número 1 menos 1, acontece o quê, professor? Tchube. E aí a gente ficou só com o 6, né? Realizando aí essa soma, a gente vai conseguir finalizar a simplificação desse polinômio bem grandão, juntando aí monômios que são semelhantes e construindo um polinômio menorzinho. Pronto, terminei o exemplo. Diga lá, professor Pedro. Você pode notar, pessoal, que nessa simplificação aí, simplificar significa reduzir. Tá? Uma expressão grandona, a gente vai simplificar, deixar o mais enxuto possível. E a gente só pode fazer isso, tá? Fazendo a soma ou subtração dos monômios que são semelhantes, certo? Quando a gente fez todos os cálculos aí, a gente pegou os monômios semelhantes da parte literal de x²,
pegamos os monômios semelhantes da parte aí do x, certo? Da parte literal sendo o x, e também pegamos aí a parte numérica, né? Que Briane disse que eu não vou nem falar também. Pode falar certo? agora. Dessa questão aí da parte numérica, mas são números, né? E os números eles são semelhantes. A gente vai somar aí esses valores e encontramos a expressão 2x ao quadrado mais 12x mais 6, certo? Então, não tem mais o que fazer aí, certo? Não tem como a gente somar o 2 com o 12, porque pode notar que o expoente é 2 em 1 e no outro o expoente é 1, certo? Então, a parte literal é diferente, tem que ser igual, certo? E a parte numérica ali, né? Não tem a parte literal, então não dá para a gente efetuar a soma com os outros valores. Então, simplificamos aí, deixando aí tudo bonitinho, simplificado ao máximo. Já é para se despedir já? Já. Então é isso, pessoal. Aula top aí. A gente construiu o conhecimento junto com você, passando essa questão aí dos monômios, né, das partes algébricas, certo? Falamos do monômio, operações com monômios e hoje, né, finalizamos aí a parte com os polinômios, tá bom? Uma vez eu perguntei para um aluno que era poli, ele disse que era minha vizinha. Poli é minha vizinha, professor. Enfim, um cheiro no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Olha, gente, matemática e bom humor você encontra por aqui, viu? A gente agradece aqui a presença do professor Pedro, a presença do Anderson fazendo a tradução simultânea, né? Mais que parceiro, e a produção maravilhosa de Billy Bia, olha aí, ó. A gente se vê na próxima aula, tá bom, gente? Até já.